Seja muito bem-vindo a mais um SAF Conecta. É muito bom ter você aqui conosco, aqui participando do nosso programa, desse programa que traz informação de qualidade. E aí você, já teve tontura? Dor na mandíbula? Pescoço travado? O assunto hoje é bem interessante. Será que isso tudo está interligado? Estamos recebendo aqui hoje no nosso SAF Conecta ela, doutora Alice, que já esteve conosco aqui no episódio de Pilates, né, onde foi um bate-papo super importante também, com bastante conteúdo, e ela vai trazer essas informações, né, sobre a fisioterapia vestibular. Doutora Alice, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Douglas. Gostaria de agradecer novamente, né, por estar abrindo esse espaço tão importante para a gente estar passando tantas informações, que tem tantas dúvidas. No meu dia a dia, eu convivo com tantas dúvidas e estar aqui para poder desmistificar essas dúvidas é um prazer para mim. E é bacana demais o pessoal estar sabendo, né, estar sabendo como funciona essa questão da fisioterapia vestibular. Às vezes a gente fala fisioterapia vestibular, o pessoal acha que é vestibular de fisioterapia. Não tem nada a ver não, viu, pessoal? Essa fisioterapia vestibular é um outro sistema que a doutora Alice vai estar explicando para nós. Doutora Alice, então, para abrir esse SAF Conecta, por gentileza, o que é a fisioterapia vestibular? Então, como você disse, né, o pessoal tem muitas dúvidas quando a gente fala fisioterapia vestibular. Acha que é de curso, né? E a fisioterapia vestibular, ela vem do nosso labirinto, do nosso vestíbulo, né, que tem dentro do nosso ouvido interno. A gente tem o ouvido externo e o nosso ouvido interno. Lá dentro a gente tem o nosso labirinto, que é o responsável pelo nosso equilíbrio. Muita gente acha que ele vem do nosso cérebro, né, só do nosso sistema nervoso. E não, ele vem também do nosso labirinto. E a gente brinca que ele é o GPS do nosso corpo, né? Ele que nos guia, que é o responsável ali dos nossos movimentos do dia a dia. E quando ele está com alguma irregularidade, assim, a gente sai de todo o contexto. Então, é um assunto muito bacana. Então, aí, para você que está precisando de um alinhamento, um balanceamento aí, a fisioterapia vestibular pode ser o caminho, né? Brincadeiras à parte, é porque realmente o desequilíbrio, quando o sistema vestibular ele é atacado, ele pode causar quedas, né? Pode Sim. causar alguns transtornos, fraturas. E tem alguma faixa etária que acomete mais? O idoso, por exemplo, ele sofre mais com o desequilíbrio por causa desse sistema vestibular ou outras interferências de, por exemplo, como déficit de força, né? O desequilíbrio, ou tem alguma coisa que pode estar somada com os dois juntos? Precisa da avaliação? Como que funciona essa questão? Olha, é uma pergunta muito bacana. E a fisioterapia vestibular, ela trata desde uma criança até um adulto, um idoso. A criança, sabe aquelas crianças que vai andar de carro e tem muito enjoo, não consegue, né, ficar ali no carro, de avião também. Então, a gente trata desde uma criancinha até o idoso, né, por várias questões. A saúde do idoso ela é um pouco mais complexa. Até tem uns estudos que falam que aqui no Brasil, acontecem cerca de 700 mil casos de queda anual. Então, é um caso muito grande, né? Cerca de 30% dos idosos caem todo ano. E desses 30%, no outro ano, 15% cai de novo. Então, pensa, essa somatória, né? 30 mais 15 todos os anos. Então, é uma questão de saúde pública mesmo, né? Essa avaliação do equilíbrio do idoso. Então, são diversos fatores. Com o envelhecimento, a gente tem um declínio fisiológico, né, do nosso sistema sensorial, que seria a visão, o sistema sensorial e o vestibular, né, do nosso ouvido. Então, com o envelhecimento, a gente vai tendo um declínio desse. E também a gente tem um declínio da questão motora, né, que a gente vai perdendo flexibilidade, vai perdendo força muscular. Então, tem um grupo ali que, para o idoso, é um pouco mais agravante, né? Mas o adulto também, um jovem também, pode ter vários fatores que vão acometer ali para ele ter uma tontura, uma vertigem. Eu lembro muito disso em casa, quando eu era mais jovem. A minha mãe, ela sofria muito de labirintite, sabe? E às vezes, alguma vez que ela tinha crise, ela tinha que ficar no quarto escuro, ela passava muito mal, tinha muito enjoo, vomitava muito, a gente ficava muito preocupado, levava para o hospital, ela ficava medicada, ninguém mexe comigo, deixa eu ficar quietinha aqui, e isso levava mais ou menos 1 a 2 dias para ela poder se recuperar e se ir restabelecendo.
Você tocou num ponto interessante que eu não sabia, agora você falando, me veio toda essa memória passada da minha mãe na minha cabeça com relação a essa labirintite, é que quando a gente fazia viagens longas, ela realmente passava mal, assim, de ter que tomar Dramin era meio difícil. E tinha vezes que era pior ainda, que era quando ela pegava o metrô. Aham. Quando a gente ia para São Paulo visitar um tio que mora lá, metrô, ela já ia passando um pouco mais, o metrô parecia que era o golpe de Minerva. Ela ficava muito ruim, ela não queria ir. Então, assim, será que teria alguma interferência essa questão da labirintite? Porque ela é uma pessoa que sofria muito, acho que hoje está mais controlada através de medicamentos, é até interessante depois ela fazer uma consulta com você para estar identificando essas questões dos cristais, que daqui a pouco você vai falar se tem alguma interferência, mas na sua experiência, você acha que por ela ter esse diagnóstico de labirintite, poderia ser mesmo uma contribuição para esses enjoos e esse mal-estar durante as viagens? Sim, o nosso labirinto, ele é o nosso... A nossa visão espacial, ela está dentro do nosso labirinto, né? A nossa questão espacial da Terra, ela vem do nosso labirinto. E o que acontece? O metrô, se você tem menos sensação de movimento nele. No carro, você tem mais sensação, você tem mais barulho e você tem mais sensibilidade sensorial do espaço. E, hoje em dia, até entrando no assunto, esses carros elétricos que não têm barulho, eles vão ter que inventar um barulho para o carro elétrico, porque tem muita gente tendo, né, esses episódios de vertigem por causa do carro elétrico. Porque ele tem essa questão de ida, né, só que não tem barulho, e você perde um pouquinho de espaço sensorial. E aí tem muito a ver com isso, questão de avião também. Por ela ter tido episódio de labirintite, mais para frente eu vou explicar, né, o que é a labirintite de verdade, que tem muita gente que fala que tem labirintite, mas não é. Ela fica com sequelas. Ela tem que tratar, porque o labirinto dela fica com uma sequela ou outra. Então, ninguém que teve labirintite vai sair 100% de uma labirintite. Ele tem que tratar. É muito interessante. Então, nós podemos afirmar que só o medicamento, então, não... Talvez vai mascarar, vai tirar aquele primeiro, os primeiros sintomas, vai reequilibrar, vamos dizer assim, mas a cura realmente, o processo de organização, vamos dizer assim... É uma reabilitação mesmo, vestibular. Seria com a fisioterapia. Sim. O remédio, a labirintite em si, ela é a inflamação do labirinto. Ela pode ocorrer tanto bacteriana quanto viral. Às vezes o paciente teve uma infecção de ouvido, né, na parte externa, e aí essa bactéria ou vírus vai lá para trás e realmente infecciona o labirinto. Essa é a labirintite, né? E aí, com o fisioterapeuta, ele não trata a labirintite. O médico vai tratar a labirintite com antibiótico, né, com anti-inflamatório e tudo mais. E aí o fisioterapeuta entra com a reabilitação daquele labirinto, porque ele vai estar com uma sequela, ele tem que se reorganizar para o paciente voltar a ter suas atividades diárias, que é movimentar, né, o pescoço para o lado, movimentar para cima, para baixo. Então, a reabilitação vestibular, ela é muito importante, tanto quanto a medicação. Ela que vai descobrir a causa ali, então, que vai fazer a organização desse labirinto. Sim. Bacana demais. E outra coisa, quem é que vai indicar esse paciente para fisioterapia? Otorrino? Normalmente é otorrino ou neurologista. E aí depende existe as vertigens, né? As vertigens labirintite, tanto vestibular quanto central. Então, vai muito da avaliação, porque pode ser um paciente que ele está com vertigem porque a diabetes dele está descontrolada. E aí ele vai no otorrino, o otorrino não consegue diagnosticar ele porque é a diabetes dele que está descompensada. Então, nos testes do otorrino, não vai ter um exame para olhar a diabetes dele. Ou então ele vai no neurologista e vai pela mesma questão. Então, é importante fazer uma avaliação completa do paciente, porque são vários fatores que vai acometer o labirinto do paciente, sabe? Medicação, vitaminas baixas, estresse causa muita vertigem, muita labirintite. Então, vai mais da avaliação, né? Normalmente, o paciente ele nunca vai só em um médico. Normalmente, ele vai
primeiro no neurologista, aí não vai encontrar a causa, porque normalmente não vai ser central, que o central que a gente fala, que pode ser um AVC, uma isquemia, né? Ou outros fatores centrais que a gente fala. Pode ser. Aí ele vai para o otorrino. O otorrino pode fazer outros testes com ele. Normalmente, o otorrino já identifica o que é. E aí, por fim, ele vai no fisioterapeuta. Mas mesmo ele tendo passado pelos médicos otorrino, neurologista, é de extrema importância o fisioterapeuta fazer a própria avaliação. Então, quando o paciente chega para a gente nunca fica só naquele teste com o paciente, porque a gente tem que saber se o paciente é hipertenso, porque vai interferir ali no controle, né, da reabilitação dele, se ele é hipertenso, se ele tem diabetes, como que estão as vitaminas dele, a medicação que ele toma também interfere, porque eu posso fazer um teste com o paciente, ele tem uma VPPB positiva, né, a gente faz a manobra dele, e aí ele volta para mim e não tem melhora. E aí a gente fica perdido e não sabe o que está acontecendo. Então, a gente tem que avaliar o paciente como um todo, e para depois a gente seguir com o tratamento dele. E é muito difícil o paciente que tem a labirintite, né, que tem alguma questão que necessita da fisioterapia vestibular, procurar o fisioterapeuta de imediato. Normalmente, por mais que nós somos profissionais de primeiro contato, creio eu que ninguém com tontura, né, já vai sair procurando o fisioterapeuta. Sim. Ele vai procurar primeiro, talvez, o médico, né, mas se tiver alguma das causas, algum dos sinais ou sintomas que você vai esclarecer aqui agora, e ele optar por procurar o fisioterapeuta, ele pode procurar, que se caso você também observar que é necessário o acompanhamento médico, você vai indicar. E para ele que está nos acompanhando agora, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, qual que é a dica e a informação que você pedem para que eles possam observar, né, os sinais que possam estar desenvolvendo aí alguma disfunção do sistema vestibular? Sim, a gente pode ser o paciente pode vir para a gente como primeiro contato, e a gente vai fazer a avaliação, né, como todo, e como eu te falei, a gente faz o teste por completo. Então, se a gente nota que o paciente está com alguma disfunção central, a gente encaminha para o neurologista. Se a gente vê que realmente é uma labirintite, né, a inflamação do labirinto, a gente encaminha para o otorrino. E aí a gente faz um teste e dá positivo para uma VPBB. E não tem necessidade de a gente encaminhar para o médico, não. A gente mesmo consegue estar manipulando o paciente ali, fazendo as manobras e dando início no tratamento, sabe? Beleza. Informação importante, e confesso que estou aprendendo também juntamente com vocês aqui, porque não é a minha área, e esse aqui é o bacana da fisioterapia e do Instituto SAF, cada um na sua, né? Profissionais altamente capacitados para levar informação e tratamento de qualidade para você. Você citou 2 vezes VPPB. O que seria essa sigla, só para que eu fique sabendo também e quem nos acompanha fique sabendo, por gentileza? O VPPB são os famosos cristais que saem do lugar. Lá dentro do nosso labirinto tem os otólitos, que são uns cristalzinhos que a gente fala que são bem pequenininhos. E eles ficam alojados numa cúpula lá dentro. Então, um paciente tomou uma medicação que às vezes vai interferir ali no controle todo do nosso labirinto. Esses otólitos, eles saem do lugar e vão para outros canais que eles não deveriam estar ali. E aí, como sistema de alerta, ele manda para o nosso corpo que ele não deveria estar ali. E aí o paciente, normalmente, ele tem quadros de vertigem espaçados. Então, eu posso estar aqui com você e estar tendo algum quadro de vertigem. Então, movimenta a cabeça e aí tudo roda. Isso seria um VPPB. A labirintite já é diferente. A labirintite, ela é mais aguda. Normalmente, o paciente ele fica ali por dias, horas, deitado na cama e não consegue levantar. Com o VPPB, são quadros espaçados. Então, o paciente, às vezes, tem 2, 3 vezes no dia um episódio de tontura. Às vezes, abaixa a cabeça no trabalho, quando levanta, aí roda tudo. Então, aí a gente tem que fazer o teste. Existe 2 testes que a gente faz, mais de 2 testes, na verdade. São os 4 tipos de testes que a gente faz, porque pode estar em cada canal do nosso ouvido. A gente tem 3 canais, né, lá dentro, e aí a gente tem que saber em qual canal que ele está, para a gente fazer o teste específico para aquele canal.
que aí é o mais comum que o pessoal mais fala, que é o teste de Epley, né? E aí a gente vai reposicionar aquele otólito lá no lugar onde que ele deveria estar. E aí pode acontecer de ter recorrência nessas manobras, porque às vezes o paciente está com alguma disfunção e aqueles otólitos não estão querendo ficar ali no lugarzinho dele. Então, normalmente o paciente vai, a gente faz a manobra, na semana seguinte, ou se tiver muito, muito ruim para o paciente, uns 3 dias depois a gente pode refazer a manobra, sabe? Normalmente a gente não faz muito sequencial essa manobra, não. Então, o VPBB é quando os nossos cristalzinhos saem do lugar. E essa sigla tem alguma, o V, o P, o P e o B tem algum nomezinho? Tem, é a vertigem paroxígena posicional benigna. Eu já tinha visto falar aí, Rafa. E ela está sendo mais frequente. Há anos atrás, né, não se falava tanto no VPPB. E hoje em dia tem mais estudos, né? O pessoal está começando a conhecer mais a VPPB, porque era mais comum falar que estava com labirintite. E normalmente o paciente Tudo é labirintite, né? É muito errôneo falar que o paciente está com labirintite e às vezes não é. Porque existe a labirintite que eu expliquei, né? E aí normalmente a gente fala que é a disfunção no labirinto, que aí pode ser o VPPB, pode ser a vertigem cervicogênica. Então, tem vários outros tipos. Existe mais de 300 tipos de disfunções no labirinto. E você pode dar um spoiler sobre como que é esse teste que você falou, a manobra, e por que ela é a mais utilizada? A manobra de Epley. Isso. Porque ela normalmente é a mais comum. O canal para onde o cristal vai, normalmente esse canal é o mais comum. Então, a gente faz os testes e, assim, cerca de 90% dos pacientes a gente usa ela, sabe? E como que é a manobra? Você consegue falar um pouquinho aqui? Ou não dá para falar, para fazer? Consegue... Dá para explicar um pouco, para o paciente não ficar tão... Que manobra é essa, né? Normalmente a gente usa a maca, né? Uma maca mais confortável para o paciente, e a gente faz manipulação da cabeça e do corpo. Então, a gente leva o paciente para trás, vira a cabeça do paciente, né? Para ambos os lados, tem que fazer o teste dos 2 lados, e aí existe os nistagmos, que é ali que a gente identifica se está tendo o VPPB ou não, que são nos olhos. Então, a gente olha pelo olho se o olho do paciente ele bate. E se o olho bater, dá positivo. E aí a gente sabe qual que é o lado, né? Pelo lado que o olho bate. Então, às vezes, o olho bate mais pro céu, né? Que a gente fala, ou então bate mais para a terra. Então, aí a gente consegue identificar qual que é a manobra que a gente vai usar. Então, não é só olhar se está tendo nistagmo e já fazer a manobra de Epley assim, em seguida, sabe? Porque, normalmente, às vezes, não pode ser ela. Porque o cristal ele pode estar agarradinho também. E aí a gente tem que usar outra manobra. Então, por isso que é importante você ir no profissional ali que você confia, né? Teve boas indicações, porque não adianta só fazer a manobra de Epley, não. Não, confio em você, tá doido, hein? Que manobra bacana, que teste legal, que consegue identificar. Por isso que eu falo, a fisioterapia é fantástica, né? O pessoal consegue realmente abordar muitas áreas, tratar muitas áreas, ajudar muitas pessoas. Quem poderia imaginar que a fisioterapia poderia tratar a labirintite, poderia tratar esses cristais, né, o desequilíbrio, evitar as quedas com esse sistema vestibular. Então, assim, eu confesso que passei por isso na faculdade, mas não tão profundamente, igual a doutora Alice, que é uma pessoa que estuda dia a dia, esse processo vestibular, para estar trazendo essas informações e estar realizando o seu atendimento de qualidade. Pois bem, só mais uma pergunta com relação aos cristais. Como que nós, meros mortais, né, apesar de eu ser fisioterapeuta, me enquadrando nesse mundo aí, né, que está aprendendo sobre a fisioterapia vestibular, nós conseguimos identificar esse desequilíbrio dos cristais? Como que a gente consegue? É só com a tontura, a vertigem, tem outros sinais, outros sintomas que podem aparecer?
Normalmente, a gente tem que identificar se o paciente está tendo a tontura ou se ele está tendo a vertigem. Normalmente, o VPBB, ele vem pela vertigem. Qual que é a diferença dos dois? A tontura, você fica tonto, você tem aquela estabilidade que o paciente, às vezes, coloca a mão e fala, nossa, eu estou tonto. Essa é a tontura. O VPPB, ele tem a vertigem. A vertigem é você ver o mundo ao redor girando. Então, quando você para e fala assim, nossa, está tudo girando. Isso já é um indício que pode ser uma VPPB, sabe? E aí vem a VPPB com essa questão da vertigem, aí tem a questão do enjoo também. Normalmente o paciente fica mais enjoado, porque ele vê o mundo ao redor ali girando. Então, normalmente são mais esses dois sintomas mais comuns. Mãe, sabe? O mundo girando aí, não estava tão legal, passando mal, os cristais desajustados. Nós vamos marcar uma consulta com a doutora Alice para colocar esses cristais no lugar. Aqui, e vamos falar que o pessoal também fica muito curioso. O tratamento. Como que funciona o tratamento, né, da fisioterapia vestibular, na reorganização dos cristais? Se você pode falar de prognóstico, quanto tempo você, com a sua expertise, consegue recuperar o paciente? Se ele vai gastar 10, 20, 30 sessões? Então, você recupera com umas 3, 4, 5... Né, se esse atendimento é individualizado, se consegue fazer esse atendimento em grupo, como que funciona o seu tratamento? Olha, primeiramente, eu costumo tratar paciente particular, né? Eu não trabalho em grupo, porque é um atendimento muito sensível. A gente está trabalhando com o equilíbrio do paciente. Então, qualquer descuido, a gente pode ter uma queda, né, com o paciente, principalmente se for idoso. Então, eu, particularmente, atendo um paciente por vez, né, no consultório. E aí, o tratamento, caso o paciente tenha uma VPPB, a gente inicia os testes, né? Tem vários testes que a gente faz. Antes de iniciar fazer a manobra de VPPB, a gente faz os testes oculares para ver como que está os desvios oculares do paciente. E depois a gente faz a manobra. Deu positivo para VPPB, primeiro a gente faz o teste. Se der positivo, a gente faz a manobra. E aí, no dia da manobra, normalmente a gente não faz mais nada com o paciente, porque é indicado que o paciente fique mais ereto. A gente pede para o paciente ficar pelo menos 2 dias sem abaixar demais a cabeça ou levantar demais a cabeça para não ter o risco do cristal sair do lugar. E aí a gente libera o paciente e aí a gente tem que manter o contato com o paciente também. É importantíssimo a gente manter o contato com o paciente para saber como que ele está passando, se melhorou, porque pode melhorar em questão de horas ou 1 dia, 2 dias. E aí a gente mantém esse contato e normalmente na outra semana o paciente retorna para a gente começar com realmente a tratar ali a reabilitação vestibular, né, do paciente. Que aí são os testes de propriocepção que a gente faz. Tem muito paciente que tem dificuldade de ficar em lugares que tem muita movimentação, essas coisas. Então, a gente reabilita o cérebro, o sistema vestibular do paciente com movimentos. O tratamento da fisioterapia vestibular ela é feito com movimento, porque, normalmente, o paciente ele fica cinesiofóbico, ele não quer mais movimentar a cabeça. Então, fala, eu não posso abaixar a cabeça porque eu tenho labirintite. Lá no Pilates, a gente tem isso, assim, a cada 20 pacientes, 12 fala, eu não posso abaixar a cabeça porque eu tenho labirintite. Aí eu explico que a gente tem que movimentar a cabeça para a gente reabilitar, para o seu labirinto entender que ele precisa movimentar. Então, o labirinto da gente, a gente trata ele com o movimento. Eu acompanho o seu trabalho lá no Instituto SAF, porque no dia a dia nós estamos juntos lá e eu consigo observar que realmente o seu tratamento é muito eficaz e eu tenho relatos de pessoas que quando realiza esse tipo de tratamento, falam que realmente foi a mesma coisa de tirar com a mão, fiquei curado, nunca mais eu tive, e é essa a importância da fisioterapia, porque o medicamento ele vai melhorar as condições iniciais, essa fase aguda, tirar você da crise, né? Mas o importante, realmente, volto a frisar, é a realização do tratamento para alcançar a cura. Como a doutora Alice bem trouxe aqui, quem teve a labirintite ou quem passou por essas vertigens, se teve a desorganização dos cristais, eles ainda não foram posicionados da maneira que deveria estar. Então, é necessário realmente
a fisioterapia vestibular, a reabilitação, para que haja a cura, o processo de reabilitação e que evite problemas mais graves aí. Então, é sempre o investimento na fisioterapia. Não esperar chegar, né, num quadro mais agressivo, numa coisa mais grave, a ponto de cair, por exemplo, para depois procurar a fisioterapia vestibular. Porque, dependendo da queda, pode ter fratura e vão vir outros gastos. Então, se você está observando alguma dessas alterações que foi passada aqui pela doutora Alice, procure ela. Nós voltamos a frisar, todo o programa a gente fala que o Instituto SAF está aberto para poder tirar suas dúvidas, as orientações. Isso não paga nada, pode estar indo lá presencialmente, mandando mensagem pelo WhatsApp. Os profissionais estão à disposição de todos vocês para estar esclarecendo as dúvidas e estar trazendo informação de qualidade. Ótimo. Então, vamos dizer da seguinte maneira. Exercícios que você passa, né, durante a sua reabilitação. Tem algumas orientações para casa? Depois o pessoal realiza, tem a alta, você passa algumas orientações para casa. E que tipo de orientações são essas? Sim, o paciente ele fica com o dever de casa. Inclusive, é o que nos ajuda a reabilitar ele mais rápido, né? Porque, como eu disse, o labirinto ele é reabilitado com movimento. Então, o paciente ele tem vários exercícios para estar fazendo em casa. E aí a gente vai acompanhando e com o decorrer do tempo, né? A gente normalmente acompanha o paciente uma vez na semana. A gente viu que o paciente já está ali apto a ter a alta, ele recebe a alta, mas fica com os deveres de casa. Olha, teve alguma piora, volta a fazer esse exercício. Ou então viu que está além, né, do esperado, volta, dá um retorno para a gente estar atendendo o paciente novamente. Beleza. Bacana, já falamos um pouco aí da questão das vertigens, do labirinto. E como eu disse, infelizmente lá na minha casa minha mãe sofria muito com essa questão da labirintite, né? Precisa até fazer a consulta para saber se realmente era uma labirintite, mas pelo tanto de medicação que era utilizado, me parece que realmente era, porque demorava um período maior para ela recuperar e sair da crise. Mas aí meu pai ficava com inveja. Meu pai tinha que arrumar alguma coisinha, então tem que falar alguma coisa para melhorar. Então o sistema também da ATM do meu pai, vamos dizer assim, né? O bruxismo. Lá em casa ele acontece. E aí eu acho também que, às vezes, à noite eu estou com bruxismo também. Precisava depois fazer uma consulta com você. Vou precisar fazer uma avaliação aí. Depois até confirmar com a Jéssica, minha esposa, até mandar um beijão para você, que tem sido uma grande parceira aí, né? Porque sai de casa cedo, trabalha, vem para o SAF Conecta, para o clube, e vamos que vamos. O bruxismo, ele acontece só de noite, não? Ele acontece durante o dia? O que é o bruxismo? Você pode esclarecer para a gente? Existe o bruxismo diurno também, que a gente fala, né? Eu, inclusive, sofro do bruxismo diurno, que é o apertamento dos dentes. Muita gente acha que é só o ranger dos dentes, né? Mas o apertamento também, a tensão muscular dos músculos mastigatórios, né? É o que a gente fala que é o bruxismo. E hoje em dia está muito em alta, está cada vez mais crescendo o bruxismo pela questão do estresse, né? Estresse, ansiedade, depressão. Então, o paciente, existe alguns medicamentos também que fazem o paciente ter mais esse apertamento dos dentes. Então, ele é... E assim, eu, na minha opinião, acredito que seja o pior, porque ao de dia a gente não consegue usar a placa e a gente não consegue, muitas vezes, controlar essa mordida. Então, existe o bruxismo noturno e o diurno também. Bacana. E quais são as características desse bruxismo? Como que as pessoas conseguem identificar se está com o bruxismo? É só o apertamento? Não dói em algum lugar? Irradia para outro? Tem algumas outras características? Ou só realmente o ranger dos dentes ou o apertar dos dentes? Olha, tem pacientes que têm dificuldade em falar, mas eu não fico rangendo os dentes à noite. Mas normalmente não é só o ranger dos dentes. Às vezes você acorda com dificuldade de abrir a boca, você sente estalo na ATM, né, que é a nossa articulação aqui da mandíbula. Então, tem gente que acorda de manhã cedo e não consegue abrir a boca para escovar dente e tomar café. Então, isso já é um quadro mais exacerbado ali do bruxismo. Existe a dor de cabeça também, temporal, né, na nuca, dá muita tensão na cervical do paciente também. Então, é uma dor mais generalizada ali de cabeça e pescoço. Então, normalmente tem esse apertar dos dentes, fica bem travado no dia. Normalmente o paciente ele demora a entender que ele está travando, sabe? Normalmente não percebe. E aí, quando vem a dor, aquela dor uma dor de aperto mesmo muscular, sabe?
E aí que o paciente começa a identificar que ele está tendo essa mordida. Eu lembro que quem relatava muito que meu pai apresentava o bruxismo era a minha mãe. Meu pai falava, não tem nada disso não, isso aí sua mãe que está sonhando que eu estou com ranginho no dente. Realmente ele não identificava e um dia ela me chamou para me poder observar e realmente era muito forte. Sim. Sabe? E ele realmente não acordava. Então, pode ser que à noite, como o nosso organismo, ele tende a entrar num processo, vamos dizer assim, offline, de descanso, né? E diminui o fluxo, os movimentos involuntários, eles podem acontecer com mais frequência na região da mandíbula? Sim, com certeza. É como você disse, são movimentos involuntários, né? Então, o paciente ele não tem controle ali daquela mordida. Tem muito paciente que tem a perca dentária mesmo, porque tem o desgaste ósseo, sabe? O desgaste dos dentes. Tem paciente que trinca os dentes. Tem muita gente que usa aquelas facetas e aí a faceta arranca mesmo, porque é uma mordida muito forte mesmo. Tem paciente que mesmo usando a placa rígida, muito importante o paciente procurar um dentista e fazer a placa, que mesmo usando a placa ainda tem esse ranger, esse apertar e tem o desgaste dos dentes, porque é realmente involuntário. A gente fala bastante aqui dos atendimentos, né, multidisciplinares, acompanhamentos com, no nosso caso, da ortopedia, da fisioterapia esportiva, acompanhamento com os médicos, os profissionais da educação física, né, até mesmo os psicólogos. E nesse caso específico do bruxismo, você acabou de citar, o dentista, né, ele é muito importante nesse processo para que ele faça a placa, né, para que se use, normalmente pede para usar no período da noite. Esse paciente que usa a placa, para o paciente que não utiliza a placa, faz tanta diferença assim? Faz, porque a placa ela consegue dar um alívio para a musculatura, sabe? Como você não tem o fechamento por completo da boca, então ela consegue dar um alívio para a sua musculatura. Não que você não vá apertar 100%, o paciente continua apertando, mas consegue ter um alívio na articulação da ATM. E aí você deixa ela em neutro, né? Você consegue deixar ela um pouco mais neutra para que não haja tanto apertamento ali. E como que a pessoa consegue identificar que esse estresse do dia a dia pode estar afetando a questão da mandíbula e ele está desenvolvendo o bruxismo? Até mesmo assim, digitando, mexendo no telefone, a pessoa se pega apertando os dentes, já é um sinal? E tem outros sinais também que você pode destacar? Sim, é isso mesmo. Às vezes no dia a dia, muitos pacientes que trabalham às vezes no computador, que ficam mais focados, né? O apertar da boca também, às vezes o paciente fica muito assim, ó, sabe? Já tem uma tensão muscular. Então, no dia a dia, às vezes, com as telas mesmo, o paciente às vezes fica muito focado na tela, então tem esse apertamento. E aí, é como eu disse, ele começa a perceber que está apertando por causa da dor. Porque aí, às vezes, à noite, tem muito paciente que relata que tem dificuldade de mastigar. Às vezes vai jantar e está cansado, a musculatura está cansada. Porque realmente fadiga, é como se fosse uma musculatura do quadríceps. Você trabalha ela ali o dia todo, contraindo, movimentando a perna, e aí chega à noite e ela fica cansada. E aí é a mesma coisa com a musculatura mastigatória. Ela força tanto ali no dia a dia, porque aí ela começa a ficar cansada. Inclusive, paciente que tem, né, bruxismo, DTM, a gente pede para não mastigar chiclete. Porque quando você está mastigando chiclete, você está movimentando e você está fortalecendo aquela musculatura. Movimento concêntrico e excêntrico, né, na musculatura. Então, aí eu mesmo não chupo chiclete mais, porque eu começar a mastigar chiclete, eu sinto que minha musculatura começa a ficar mais tensa e eu tenho que jogar fora. Tá vendo? Além do chiclete estragar seus dentes, ele vai te causar bruxismo. Vai causar esse apertamento aí. Fica uma dica aí, ó, atenção com relação ao uso dos chicletes, hein? Doutora Alice, mais uma questão que eu estava pensando aqui enquanto você brilhantemente explicava aí com relação aos sinais e sintomas que a pessoa pode identificar. Machucado dentro da boca, no lado da bochecha, é uma questão de que pode estar acontecendo o bruxismo? Sim, normalmente o pessoal acorda com a boca toda machucada por dentro, né, com as marcas dos dentes. Normalmente, sim, é um fator do bruxismo. Eu estou te perguntando porque, de vez em quando, há um tempo atrás, eu amanhecia por isso que eu acho que eu ainda tenho. Melhorou, né? E eu acho que é isso mesmo que você está falando, é o dia a dia, né? Essa correria nossa, o estresse, essa tensão.
E aproveitando, falando de tensão, né, e abordando ali lado a lado com a articulação tempo-mandibular, eu gostaria que você falasse dessas disfunções, né, da DTM, aí, da disfunção tempo-mandibular, com relação ao pescoço, você mesmo falou, com a relação pescoço travar, algumas regiões do pescoço que pode estar interferindo. Gostaria que você explicasse um pouquinho o que seriam essas disfunções. Então, a disfunção templomandibular, né, que a gente fala que são as DTMs, é a disfunção da nossa articulação da mandíbula, né, a ATM do paciente. Normalmente, ela vem decorrente do bruxismo, que é dessa questão masticatória. O paciente fortalece muito a musculatura e aí fica descompensado. Então, uma articulação que ela está sofrendo ali muitas tensões, fica um pouco descompensada. E a DTM, ela tem outros fatores. Normalmente, o paciente pode sentir zumbido no ouvido. Tem gente que sente dor no ouvido, acha que está com o ouvido infeccionado, mas é a dor da ATM mesmo, né, por ser interligada. Tem paciente que tem vertigem por causa dessa pressão na ATM, e aí a gente trabalha ali para dar um alívio para essa articulação, né? O paciente normalmente, por ser uma articulação cartilaginosa, tem gente que abre a boca, dá o estalo, né? Tem muito paciente que fala, nossa, eu abro a minha boca, fica dando uns estalos e acha que é normal. Gente, pelo amor de Deus, não é normal. É igual a gente brinca, porque tem o desgaste igual do joelho. O paciente usa demais o joelho, acaba tendo desgaste, e aí chega uma hora que tem gente que desloca mesmo, sai do lugar e aí você tem que fazer a manobra, manipular para voltar a ATM para o lugar. Porque acha que é normal ficar tendo esses estalos, tendo desgaste, que chega uma hora que desgasta mesmo e chega a ser até caso cirúrgico. Então, quanto antes você procurar o tratamento, né, seja com dentista, com fisioterapeuta, com os dois juntos, que seria o mais adequado, para você ter uma vida mais saudável. É mito ou é verdade a mandíbula travar? Travei a mandíbula aqui, não estou dando conta de fechar a boca. É espasmo, não é espasmo? Há um travamento mesmo, não há um travamento? É um mecanismo de defesa, não é um mecanismo de defesa? Como que é esse travamento da mandíbula? Não, é verdade. Como eu te falei, existem muitos músculos internos, né? Às vezes uma musculatura interna ali está descompensada, está muito tensa, e aí tem essa descompensação da ATM. E às vezes puxa mais a ATM para frente e realmente trava a boca. Tem pacientes que realmente travam. Uma coisa que melhorou bastante, eu vendo os seus atendimentos lá e acompanhando, né, trocando ideia, é o posicionamento dos dedos aqui dentro da boca, lava bem as mãos, né? Você lá utiliza suas luvas, muito bem equipada e seguindo todo o protocolo, mas a gente em casa está ali debaixo do chuveiro, dá uma lavada na mão com sabonete, pega os dois dedos aqui com o polegar, o indicador, e puxando o sentido para fora aqui para alongar um pouco essa musculatura. Isso funciona? É só mito? Você utiliza disso? Não, eu estou fazendo errado? Fala um pouquinho para a gente. Funciona sim. Inclusive, a gente passa o dever para o paciente, né? Para ele fazer as atividades em casa. Fazer os exercícios, que é como a vestibular. A gente passa para fazer em casa, porque só ali 1 hora no consultório a gente não consegue resolver todo o problema do paciente, né? Então, é de extrema importância. No dia a dia, a gente tem vários exercícios que a gente passa para o paciente. Eu, inclusive, às vezes eu estou lá em casa lavando vasilha, eu vejo que está muito tenso ou estou fazendo alguma outra coisa, aí eu lembro, assim, eu tenho que fazer os exercícios. Então, a gente tem os exercícios para tentar relaxar a musculatura para o paciente conseguir ter uma vida mais tranquila, sem dores. Tá vendo? Doutora Alice também lava vasilha, tá vendo que é só você aí que tá lavando vasilha. No off a gente tá lá. Tem que estar agarrado, né? Tem os afazeres domésticos ajudando em casa também. Como é que é o nome do guerreiro lá mesmo? Esqueci. É o Jonathan. O Jonathan. Famoso Joe. O Jonathan, o Joe. Ele toca, né, na banda. Sim. E tudo, é música. Inclusive, meu paciente também, de vestibular. Ficou muito tempo com fone, estudando música no ouvido. Uma frequência muito grave no ouvido, né? Teve VPBB por causa do fone de ouvido. Foi meu paciente lá em casa, tive que fazer a manobra nele. Aí, viu que interessante? Então, assim, essa questão também então, do fone de ouvido aí, sim, por muito tempo, pode interferir? Pode sim. Aí, viu? Foi falando no Jonathan e a gente falando dos afazeres domésticos. Às vezes você está aí em casa, lavando a louça, escutando aquele Bruno e Marrone aí no ouvido, aí, matando aquela paixão aí, depois começa a sentir um zumbido, vai achando que porque escutou, matou a paixão demais, mas na verdade está desenvolvendo aí. O seu vestíbulo ali pedindo socorro. Pedindo socorro. Talvez, não da música, até o Bruno e Marrone é bom, né, Rafa? Gosta de um Bruno e Marrone lá no sítio seu lá? Rola? É bacana, né?
fala. Beleza. Aqui, e você falou, doutora Alice, das tensões no pescoço. O quanto que isso pode influenciar? A liberação, nesse caso aí, né, ela ajuda? Porque hoje a gente vê muitas pessoas procurando a liberação para coluna, liberação para panturrilha, liberação para as musculaturas do quadril ali, né, joelho, no caso quadríceps, isquiotibiais, os posteriores da coxa. No pescoço, essa liberação também colabora no seu tratamento? Você utiliza dela? E por que esse pescoço nosso fica tão tenso e por que ele pode estar interferindo tanto nessa mandíbula? Sim, ajuda demais. Ela é, inclusive, uma parte do nosso tratamento, né? Eu falo que o bruxismo, ele é um grito de socorro do nosso corpo. Então, quando o paciente está com um bruxismo muito exacerbado, né? Ou que seja um bruxismo mais tranquilo mesmo, mais leve, ele é um grito de socorro do nosso corpo. Ele quer dizer que tem alguma coisa ali errada. Então, pode ser por causa dessa tensão, do estresse, né? E aí a gente tende a jogar mais tensão no nosso trapézio, na nossa cervical, nos músculos do pescoço. Então, são músculos também, a nossa musculatura do pescoço, o esternocleidomastoide é um que sofre muito com essa tensão também, porque são músculos pequenos. E a nossa cabeça ela é pesada. Então, além da nossa cabeça ser pesada, você ter que ficar ali lutando contra a gravidade, né? E ainda junta essa tensão com o estresse do dia a dia. Então, são músculos que ficam muito doloridos e acaba irradiando para a cabeça. Tem a musculatura da cabeça também, temporal, que a gente faz as liberações. Então, são músculos que absorvem muito o estresse da gente e a gente tem que fazer essa liberação. Inclusive, voltando ao assunto da vestibular, quando existe casos, né, de tanta tensão muscular, o paciente com a cabeça muito protusa, existe a vertigem cervicogênica, porque fica tão tenso a cervical do paciente que pode ter uma compressão vascular mesmo, ali de artéria, de veias, e aí acabam passando menos oxigênio para o nosso labirinto. E aí, às vezes, tem paciente que tem a vertigem por causa de tensão na cervical. E um dos tratamentos é fazer essa liberação na cervical do paciente. Então, o pessoal que fica utilizando muito o telefone aí, né, com a má postura aí, Sim. além de estar passando talvez por um tratamento da área da ortopedia, pode também passar pelo tratamento da fisioterapia vestibular, por esse caso que você está citando. Sim. Essas Sim. questões que você está citando. Interessante. É informação que não acaba mais, informação de qualidade. Doutora Alice, emoção demais prejudica, vai causar desequilíbrio, emoção de menos também prejudica, né? A gente falando estresse, mas aquelas pessoas que sofrem emocionalmente, o psicólogo te ajuda nesses tratamentos? Não, tem que ser mais a fisioterapia mesmo, a equipe multidisciplinar. O quanto que essa emoção pode prejudicar o sistema vestibular? É um trabalho em conjunto, né? Tem pacientes que realmente têm que ser medicados, né? Dependendo do grau de depressão e de ansiedade do paciente, ele tem que ser medicado, tem que ter o acompanhamento com o psicólogo. Não adianta a gente ficar ali batalhando com o paciente na fisioterapia e em casa ele está passando por vários problemas e aí a gente não consegue ir contra a maré, né? A gente tem que fazer esse trabalho em conjunto. É de extrema importância, cada um na sua área. É verdade que o corpo tenso, né, a tensão, ela pode prejudicar no equilíbrio, no dia a dia? Sim. O nosso corpo, ele trabalha com a propriocepção, né? Tanto o nosso corpo para o equilíbrio, a gente tem a propriocepção, né? Visual e o vestibular. Então, um corpo muito tenso tem a questão hormonal também. Quando a gente está muito tenso, a gente tem liberação de vários hormônios ali que vão interferir no nosso labirinto. E tem a questão motora, né, do paciente. Então, às vezes, o paciente começa a ter um tremor ali ou algo do tipo e interfere no dia a dia, assim. Chique demais, né? Como diz lá no interior, bacana demais, é informação de qualidade e se deixar nós vamos ficando aqui, vamos conversando, porque realmente é muito interessante. Qual que é a mensagem que você deixaria para essas pessoas que sofrem, né, com o labirinto, que estão sofrendo com vertigem, que estão sofrendo com tensão, né? Além de te procurar lá no Instituto SAF, qual que é a mensagem que você deixaria para elas?
Olha, eu falo muito com meus pacientes que o nosso corpo é o nosso templo, né? Então, se a gente não cuida da gente, quem que vai cuidar? Então, a gente tem que ficar sempre ligado aos sinais, porque o nosso corpo, ele dá sinais o tempo todo. E aí, quando chega a ter esses episódios, o corpo ele já está gritando por socorro. Então, a gente tem que tratar da gente em primeiro lugar, da saúde da gente. Eu falo que a fisioterapia, né, a atividade física são remédios que não vendem na farmácia. Normalmente o paciente ele gasta horrores na farmácia e não quer gastar com a fisioterapia, né, que é um investimento. Então, para se amar primeiro, para ficar ligado aos sintomas, porque às vezes a gente está tão corrido no dia a dia e o corpo vai dando sinal, vai dando sinal, vai dando sinal e ele vai gritar, ele vai pedir socorro. Então, primeiramente, ter, né, essa calma interior para o paciente. Na fisioterapia vestibular e no bruxismo, a gente trabalha muito essa questão de calma do paciente mesmo. A gente tem várias técnicas, higiene do sono, sabe? A gente trabalha várias técnicas com o paciente para ele ter essa calma de encontrar o tratamento também, sabe? E aí, para ficar sempre ligado no seu corpo, porque ele vai dar sinal e deu sinal procurar a gente. É isso aí, é verdade, né? Observar, cuidar tanto do físico quanto do mental, né? A parte emocional, o dia a dia, tentar equilibrar essa rotina, esse estresse e contar com profissionais de qualidade, com profissionais empenhados, né, que tem empatia, que é profissional que realmente abraça o seu caso, que é profissional que realmente se interessa por você, que é o nosso caso lá no Instituto SAF. Você em primeiro lugar, né, e muito obrigado por acompanhar o SAF Conecta, né, por estar ligado conosco aí, estar passando as suas dúvidas, né, no dia a dia, para que a gente possa trazer aqui, quem sabe a sua dúvida é de mais pessoas e a gente consegue estar esclarecendo aí, tirando as dúvidas de inúmeras pessoas. Tem gostado do SAF Conecta, doutora Alice? Demais, estou aprendendo muitas coisas, né? São muitas áreas, está sendo super bacana. Então, eu te agradeço, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, enriquecedora, assim como foi da primeira vez que você esteve aqui abordando Pilates, juntamente com os nossos colegas lá do Instituto SAF, dessa vez um bate-papo mais individualizado, mais na área que você domina, né? Porque o Pilates hoje tem uma gama de profissionais qualificados igual você, mas essa questão da fisioterapia vestibular e realmente é o que você vive no seu dia a dia e realmente assim, é uma área que você domina com muita maestria. Te desejo muito sucesso nessa área, foi muito enriquecedor, pelo menos para mim, creio que também para todos que nos acompanham. Creio que o Rafa já vai chegar em casa, já vai perguntar para a mãe se está tendo tontura, para o pai, todo mundo. Né? E o pessoal que está acompanhando a gente. Aí, ó, tá vendo como é que é importante? Aqui, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Douglas. Eu gosto demais de passar conhecimento. É muito satisfatório para mim, sabe? Inclusive, eu fiz o curso porque começou a me chamar a atenção demais. Muita gente reclamando de labirintite. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E realmente é uma paixão que veio para mim, assim, tanto da labirintite, da vertigem, do bruxismo e DTM. É muito gratificante você estar ali com o paciente, você já vê o resultado ali, já sabe, de imediato, você já consegue ver um resultado. E eu agradeço demais por estar aqui, por estar passando esse conhecimento, que existe tantos mitos, né? Fico muito feliz pelo convite novamente. Espero estar aqui novamente. Vai sim, vai estar em outros episódios aí, porque é assunto que não acaba mais, a fisioterapia com seu leque, né? Muito importante para a gente estar esclarecendo e levando informação de qualidade, como eu sempre falo aqui no nosso programa. Então, nossa tradição, né? O brinde à saúde, um brinde ao equilíbrio e um brinde à vida. Acompanhe as nossas plataformas digitais no Instagram, @Instituto SAF, e contamos sempre com a sua audiência. Um forte abraço e até breve.